Rafael Procópio está aqui com a gente para falar dos desdobramentos do inquérito, né, que foi finalizado pela Polícia Federal ontem, investigando os ataques de 8 de janeiro, né, de 2 anos atrás. Aliás, a gente falou, né, o Procópio, que poderia acontecer nas horas seguintes ao Bora Brasil de ontem, o fechamento desse relatório, e que boca nossa, foi na sequência, né? A divulgação saiu por volta das 3 da tarde. Na semana que vem, esse processo já vai sair do STF para ir para a PGR. Explica aqui para o nosso ouvinte quais são os próximos passos agora. Boa tarde para você. Oi, Ana. Boa tarde a você e a todos que estão com a gente. Inclusive, ontem a gente falava sobre a possibilidade do inquérito ser finalizado na quinta-feira. Eu lembro de colocar até no condicional nos próximos dias, que eu particularmente acreditava que ia demorar mais um pouco, mas foi só a gente parar de falar que o inquérito saiu. Para você ver, por isso que eu não faço aposta em nada, viu? Porque eu sou muito ruim desse tipo de análise. Ou a PF que quis acelerar aí o processo, né, com tudo que já estava em andamento. E o STF, pelo jeito, vai acelerar também o envio para a PGR, né? É isso, essa informação e a expectativa que a gente tem, inclusive trazida pela nossa colega da Band News FM, a colunista Mônica Bergamo, é que a PGR deve começar a se debruçar sobre esse inquérito a partir da próxima semana, já na segunda-feira. Só para a gente explicar o trâmite, a partir do momento que a Polícia Federal finaliza esse inquérito, ele é enviado ao Supremo Tribunal Federal, até porque toda essa investigação tramita na Suprema Corte e está sob a relatoria de Alexandre de Moraes, e a partir disso é enviado ao Ministério Público Federal, que o órgão máximo é a Procuradoria-Geral da República, e lá na PGR os técnicos, enfim, o próprio PGR, o Paulo Gonet, vão ver se existem indícios suficientes dentro desse inquérito para dar continuidade a essas denúncias, pode inclusive pedir mais investigações, outros pontos, até mesmo pedir que a Polícia Federal faça diligências para esclarecer uma coisa ou outra, ou até mesmo negar totalmente ou parcialmente. Então, a partir da semana que vem, a gente deve ver essa questão toda tendo um pouco mais de resolução. Lembrando que são 37 indiciados e dentro disso, a partir de toda a análise da Procuradoria-Geral da República, é possível que esse número, inclusive, diminua. A gente não tem uma previsão de quanto pode diminuir, mas é possível que se entenda que um ou outro não cometeu tal delito, que um ou outro cometeu tal delito, enfim, esse processo deve ser modificado antes de ser reenviado ao Supremo Tribunal Federal, que vai ver todos os pormenores, esses pareceres da PGR. E a gente, é claro, está falando desse inquérito, explicar de novo aqui para quem está nos acompanhando, que apura toda a questão envolvendo uma trama golpista a partir das eleições de 2022 e, como diz a Polícia Federal, no centro dessa questão toda está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não só ele, como pessoas muito fortes do governo dele entre 2019 e 2022. Por exemplo, está indiciado também o general Walter Braga Neto. Ele foi ministro da Defesa, foi ministro da Casa Civil e foi candidato a vice com Bolsonaro na chapa presidencial de 2022. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também está indiciado. E a gente lembra que ele foi secretário aqui de Justiça do Distrito Federal depois da finalização do governo Bolsonaro. Na verdade, ele saiu aqui da secretaria, foi para o Ministério e depois voltou para a Secretaria e chegou a ser preso por conta das investigações do dia 8 de janeiro de 2023. O próprio Mauro Cid também está nesse inquérito e várias outras pessoas, mais da metade das pessoas que foram indiciadas pela PF são militares, inclusive. A gente lembra que a Polícia Federal, em diferentes níveis, entendeu que essas 37 pessoas cometeram os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e também golpe de Estado. E a partir de agora vai ao Ministério Público. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro disse que a luta agora vai ser travada justamente na PGR, com todas as argumentações dos advogados de defesa e depois, como eu disse agora há pouco, isso vai ser reenviado ao Supremo Tribunal Federal. Muito provavelmente esse número de indiciados deve cair, mas para a gente ter certeza disso, só depois que a PGR receber esse documento e reenviar ao Supremo Tribunal Federal. Como eu falei agora há pouco, eu não sou muito bom de apostas, então é melhor eu nem cravar se vai ou não diminuir esse número de indiciados, mas é uma possibilidade. Agora, uma outra possibilidade, só para a gente encerrar, Procópio, é de que esse julgamento aconteça no ano que vem, 2025, até porque 2026 é ano eleitoral, né? Então, a Justiça deve tentar acelerar esse processo também, né? Exatamente. Em 2025 também sairia dessa questão do ano eleitoral de 2024, né? Por mais que a gente já tenha passado as eleições, já tenha tudo resolvido em primeiro e segundo turno, nas eleições municipais, até para isso não ser usado como argumento, somente no início de 2025 é a previsão de que esse processo
tenha andamento. Lembrando que esse é um inquérito que apura essa tentativa de golpe de Estado, que a gente teve novas informações a partir de terça-feira, foi esse plano de matar o ministro Alexandre de Moraes, o presidente eleito na época, Luiz Inácio Lula da Silva, e também o vice-presidente Geraldo Alckmin. Esse inquérito ele vai pegar outras questões que envolvem o ex-presidente, como a questão das vacinas contra a Covid, as joias sauditas, o próprio 8 de janeiro, mas lembrando que esses pontos eles também têm inquéritos específicos, então outras investigações devem correr e ser finalizadas nesses próximos tempos. Mas agora, essa questão de golpe de Estado está finalizada, esse inquérito está fechado, e agora resta a Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público darem um andamento ou não a essa questão, começando na próxima semana, mas julgamento de fato, caso a PGR acate essa denúncia, o que deve acontecer somente em 2025, como você disse. Isso aí. Rafael Procópio, ao vivo, direto de Brasília. Obrigada, viu? Bom trabalho. Valeu, Ana. Até mais. Agora a gente vai falar de saúde.